A paz do Senhor, meus amados irmãos, graças a Deus, nós estamos hoje, neste dia, né? Um dia de consagração, estamos orando e fazendo uma consagração em favor do nosso país, da nossa nação, diante de tantas coisas que têm acontecido. E eu espero que você também esteja participando disso. Mas que tudo seja feito com muita sabedoria, né? E aí, um texto que se colocou como base dessa consagração é o texto que está aqui em Crônicas, né? 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, onde a palavra de Deus diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. É muito importante que nós entendamos bem a palavra do Senhor nosso Deus, né? Você fala muito sobre avivamento e eu tenho visto nas redes sociais a postagem de muitas profecias referente a esse momento, né? As pessoas estão situando essas profecias nesse momento. E é muito bom isso, é muito maravilhoso quando o povo de Deus reconhece a necessidade de buscar o Senhor. Mas nós temos que entender, né? E para que nós não estejamos fazendo sacrifício de tolo, entender bem tentar entender os propósitos de Deus, né? Qual é o objetivo de Deus? Muitas vezes nós ficamos focados naquilo que está acontecendo e não paramos para perguntar o porquê está acontecendo, né? E quando eu peço para que Deus tenha misericórdia da nossa nação, eu não estou dizendo, orando a Deus, jejuando, dizendo: Deus, para com tudo isso aí que está acontecendo, com as mortes, com as tragédias. Até porque esse não seria o problema. Isso, na realidade, são circunstâncias dos problemas. A Bíblia diz assim: de que se queixa o homem? E ela própria responde e diz: é do seu próprio pecado que ele se queixa. O homem, Deus não estabelece o mal para o homem. Mas existe uma lei na Bíblia chamada lei da semeadura. Ou seja, tudo aquilo que o homem planta, ele vai colher, ele colhe, né? E isso vale para todos, indistintamente. Vale do menor ao maior, do mais, já que podemos dizer, alguém que tem pouca significância diante de uma sociedade, como as grandes autoridades. A palavra de Deus fala que diante do Senhor estarão os grandes e os pequenos, né? Então, a palavra do Senhor, ele diz: o Senhor diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Então a gente entende que o avivamento que nós queremos não é aquele avivamento onde o homem pode estar bem no seu pecado, né? Porque todo mundo quer isso. Todo mundo quer que não tenha morte, que não tenha pragas, que não tenha essas calamidades que nós estamos vendo acontecer, não só no Brasil, né? Nós não vamos generalizar, nós não vamos particularizar e dizer: olha, isso aqui é no Brasil. Não, isso aí está acontecendo no planeta inteiro, porque a necessidade é uma necessidade mundial. Os homens precisam voltar-se para Deus, os homens precisam se arrepender dos seus pecados. E aí vem a questão, né? O Senhor, ele fala aqui na palavra e diz assim: ó, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Então a palavra de Deus, ela é bem clara quando ela diz lá que o Senhor, ele disse: olha, se eu... muitas vezes a gente, o diabo está fazendo isso, o inimigo está fazendo... Não, Deus está falando. A questão é que muitas vezes Deus fala e o homem não está disposto a ouvir a voz de Deus. Principalmente quando o que Deus fala não é aquilo que nós queremos ouvir. Principalmente quando aquilo que Deus fala é aquilo que vai de encontro às nossas verdades, né? Aquilo que nós consideramos como verdade, nós não queremos ouvir. E Deus, ele tem falado através dos seus
pregadores, tem falado através dos seus profetas, tem falado através de louvores, Deus tem falado através... Enfim, Deus tem falado, Deus fala através da natureza, Deus fala de várias formas. A questão não é como Deus fala, em si, como o homem decide ouvir a voz de Deus, como o homem está disposto a ouvir. E não só ouvir, colocar em prática, né? Porque Deus diz assim, olha, se eu fechar o céu, de forma que não haja chuva, se eu enviar o gafanhoto, tá, para consumir a terra, se eu enviar a peste para o meio do meu povo, tá? Então, a questão é, por que Deus faria isso? Por que Deus fecharia o céu? Né? Você sabe que a chuva ela é símbolo de prosperidade, de fartura. E por que Deus fecharia o céu? Esse Deus que nós apregoamos, o Deus do amor, o Deus que provou o seu amor. Não estamos colocando em dúvida aqui de forma alguma o amor de Deus. O amor de Deus é algo tremendo. Mas nós colocamos em dúvida o amor da humanidade, do homem para com Deus. Né? Os homens, infelizmente, eles têm se distanciado de Deus. Então a questão é, por que Deus fechou o céu? Por que Deus mandou o gafanhoto? Por que Deus mandou a peste para o meio do seu povo? E para qualquer pessoa, por menor conhecimento que tenha da palavra de Deus, vai entender que toda vez que Deus tomou uma atitude dessa, é porque o seu povo, tá, havia se afastado da sua presença. Os homens haviam se afastado de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, ela está repleta de exemplos, de situações onde Deus teve que intervir. Tá? A gente vê isso na questão lá de Noé, quando os homens haviam se corrompido. Ou até mesmo nós podemos ver isso na questão lá da Torre de Babel, quando Deus intervém lá e cria a confusão das línguas, porque ele vê que os homens estão num propósito errado, os homens estão se unindo pelo propósito errado. E Deus então vem e causa toda aquela situação para que eles se dispersem. Nós podemos ver isso lá na questão da cidade de Sodoma e Gomorra, né? O pecado daquelas duas cidades chegou à presença de Deus e chegou a um ponto que não tinha mais como Deus suportar. E havia um homem ali naquela cidade chamado Ló, que ele clamava a Deus, e com toda certeza a oração dele chegou na presença de Deus, e Deus intervém. Deus entra com a sua intervenção. É a intervenção de Deus. Então não basta só orar, não basta só jejuar, se o homem não estiver disposto a reconhecer os seus erros, o seu pecado. Ele diz aqui, não sou eu que estou falando, a palavra de Deus diz assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Em primeiro lugar, o homem tem que se humilhar diante de Deus. Os homens têm se tornado arrogantes, presunçosos, altivos. Os homens, de repente, pela questão da ciência, do desenvolvimento, o seu poder bélico, né, a questão armamentista, enfim, todo o poder aquisitivo, o capitalismo e tudo mais, tem levado os homens a esquecer que eles são vulneráveis, eles são limitados, que esse poder é limitado. E que acima de tudo isso existe um poder muito maior, existe algo muito maior. E quando o homem ele se esquece disso, tá? Aí a intervenção de Deus. Por isso que a palavra de Deus, ele disse, meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar. É o caminho da humilhação, do reconhecimento, do entendimento, do reconhecimento. Reconhecimento de quem Deus é, de quem nós somos, tá? Que Ele é, nós não somos. Que Ele pode, nós não podemos. Nós precisamos dEle, não Ele de nós, tá? Hoje se coloca muito a posição de como se Deus estivesse precisando do homem. Deus não precisa do homem, o homem precisa de Deus. Eu preciso de Deus, você precisa de Deus, nós precisamos de Deus. E aí ele disse, meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar. Ele diz, orar, né? Se humilhar, orar. A oração, o que é oração? A oração não é só você tirar um momento lá e ficar falando com Deus. Oração é sinônimo de comunhão. Oração é reconhecimento de dependência. Quando alguém ora, ele está dizendo, eu sou menor, estou orando para alguém que é maior.
Eu estou no nível inferior, estou orando para alguém que está no nível superior. É reconhecimento. Oração é você reconhecer, tá? É uma ação de você reconhecer que você precisa e que ele pode responder. Então isso é orar. Orar é ter intimidade quando às vezes nós só oramos quando nós passamos por uma situação diversa, e a oração não tem que ser um momento na vida do homem, a oração precisa ser uma constante, o homem precisa orar sempre. A palavra de Deus diz orar sem cessar. Deus, ele não quer ter momentos na nossa vida, Deus, ele quer fazer parte integral da nossa vida, tá? A palavra de Deus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. É isso, não tem como. Jesus disse assim: aquele que não deixar pai, mãe, irmão, filho, filha, casa por mim, não é digno de mim. Então, não é que Deus quer que você abandone essas coisas, não é isso não. Mas Deus, ele quer que o homem reconheça a importância de Deus. Qual é o papel que Deus ocupa na sua agenda, né? Qual é o tempo que você tem para Deus? Qual é o tempo que você dá para Deus? Às vezes a gente tem tempo para tudo, mas para Deus a gente não tem tempo. E quando nós dizemos que não temos tempo para Deus, nós estamos dizendo que Deus não é tão importante para nós. E então ele disse: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, buscar a face de Deus, fala de eu sair apenas do momento da falácia, da oratória e ser mais intenso. Né? Quando fala de buscar, está falando de algo mais intenso, não de algo superficial, não de algo mecânico, não de algo circunstancial, não, mas de algo que realmente eu tenho necessidade de Deus, eu vou buscar esse Deus, sabe? Buscar, você procurar algo, vai ter que haver um esforço, uma entrega. Então ele diz: e te converter nos seus maus caminhos. E é aí que todo mundo para, né? Por quê? Porque quando se fala de conversão, está se falando de mudança, tá? A palavra conversão e a palavra arrependimento, elas são similares, não são a mesma coisa, mas elas andam muito perto. O arrependimento, a palavra arrependimento quer dizer mudança de direção, mudança de mente, né? Você está indo numa direção e de repente você reconhece que aquela direção não é correta e você muda essa direção. Isso é arrependimento. E a conversão é a mudança de atitude, porque não adianta só eu reconhecer e não mudar minha atitude, eu continuo vivendo do mesmo jeito. O Brasil, a nossa nação, o nosso planeta não vai melhorar se eles não reconhecerem o mal que eles têm feito, né? O distanciamento que o homem tem tomado das verdades de Deus, dos princípios de Deus. Enquanto que o homem não reconhecer o seu pecado, né? Quantos homens que querem viver na prostituição e querem ser abençoados? Quantos homens que são roubadores de Deus querem ser abençoados? Quantos homens que na realidade, vivem uma vida totalmente pecaminosa e querem ser abençoados? Vocês estão confundindo a coisa. Você não pode misturar o santo com o profano. Você não pode, como diz uma música muito antiga e que diz o seguinte: não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado. E é o que os homens querem. Eles querem ir na igreja, querem rezar, querem orar, mas querem continuar fazendo tudo errado, tá? Os casamentos, né? Os homens estão vivendo hoje, o casamento perdeu o valor, os valores morais, os valores familiares que têm se perdido pelo meio do caminho. Então, querido, não basta só orar, não basta só jejuar. Temos que orar, temos que jejuar, mas temos que reconhecer, tá? Temos que procurar fazer a vontade de Deus. Ele disse: olha, se arrependam. Essa foi a mensagem de Jesus. Essa foi a mensagem do precursor de Jesus, João Batista. Ele veio dizendo: arrependei-vos. O homem precisa mudar de atitude. A nossa nação precisa mudar de atitude. Nós precisamos ver o que estamos fazendo de errado e começar a mudar isso aí. Porque senão aí nós vamos estar perdendo tempo. Vai ser perda de tempo. Então corra para os pés de Deus. Jejue, mas não faça sacrifício de tolo. Se você não estiver disposto a permitir que Deus mude a sua vida, né? Você que tem um relacionamento conjugal, você tem né, uma vida dupla. Você que vai na igreja, mas que continua nos bastidores, um ponto cego que ninguém vê, você continua fazendo coisas erradas.
Você que na realidade está fazendo o que é certo, mas não pelo motivo certo. Só mesmo para enganar as pessoas. Então, meu querido, aqui é a palavra de Deus. Ele diz, olha, quando eu fechar o céu, de forma que não haja chuva, quando eu enviar o gafanhoto para o meio do meu... Quando eu enviar a peste, a praga, tá? Ele disse, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Aí ele diz, então eu ouvirei do céu, tá? Então eu ouvirei dos céus, o Senhor vai ouvir o teu clamor. Tem oração que nem... Ei, se a oração não tiver esses pontos, esses passos, está perdendo o seu tempo. Você está jogando palavra no ar, né? Ele diz, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É isso que Deus quer fazer. Só depende de você. Que Deus te abençoe.